seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um episódio do Descafeinados, onde te convidamos uma vez mais para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Já estamos aí no episódio número 12, o 12 episódio de hoje, olha só, quanto tempo já, você já é uma companhia assim, nós já temos uma intimidade muito grande por todo esse tempo que nós conversamos juntos. E hoje te chamamos para mais um debate, para mais um bate-papo de temas sempre interessantíssimos, relevantíssimos. Espero que seja bom para você também mais uma vez. Lembrando que você pode nos acompanhar em duas plataformas. Você que está nos ouvindo no podcast, você pode sempre ver o nosso rostinho pelo YouTube e pelo canal aí Descafeinados, né? E você que nos vê pelo YouTube, você pode nos acompanhar. Aliás, esse conteúdo é originalmente um podcast que você encontra aí nas principais plataformas também, sempre Descafeinados. Nos curta e nos acompanha em todas essas plataformas. E hoje tenho, como de costume aqui, um casting me acompanhando para abrilhantar essa discussão. Abrilhantar não, para discutirem, porque eu não discuto, eu apenas jogo os problemas para que eles resolvam. Vou começar aqui com quem está mais perto aqui de mim, Léo Lins. Seja muito mais perto no vídeo, né? Seja muito bem-vindo aqui diretamente da Bahia. Léo, eu vou fazer uma apresentação diferente hoje. Vou chamar aqui o @LeoPlins. Seja muito bem-vindo, Léo. Como é que você tá? Valeu, é Plins da Globo, entendeu, pessoal? Plim, tá tudo certo aí. Brincadeira, só pra diferenciar do cara que roubou meu nome, o Léo Lins. Você sabe que esse o cara roubou meu nome lá. Tem um cara famoso. Sabe que esse plim-plim a Globo não usa mais, né? Então é uma coisa meio já velha também. É pra diferenciar, você bota Léo Lins lá no Instagram, vai aparecer um cara famoso, logo em seguida você vai me ver, então tá tudo certo. Você é um cara famoso também, Léo. Você tem seus seguidores aí, não se diminui. Quero dar boas-vindas também, diretamente do centro de São Paulo. Centro de São Paulo, né? Nosso amigo Andrei, @AndreiCemasson. Como é que você tá, mano? Tranquilo? Esse C também é pra diferenciar do cara famoso, que eu não conheço, mas que chegou primeiro que eu no Instagram. Cara, eu também tô bem. Não tô no centro não, cara. Eu tô na zona sul de São Paulo aqui. Se diz profissionalmente ou morando, né? Eu tô em casa, eu tô na zona sul de São Paulo. É isso, tamo aí, mais uma vez juntos aí. Eu falei meio sem pensar, e depois que eu fui pensar que talvez não seja, né? Mas que bom que você tá com a gente aí mais uma vez. Agora sim, esse sim do centro de São Paulo, @MarceleFP. MarceleFP, seja bem-vinda. Obrigada. Também não tô no centro de São Paulo. Não? Meu Deus. Eu tô na Zona Oeste, mas eu já estou mais perto do centro do que o Andrei, talvez. Tá. Então, e o Zona Oeste, rica. Não. Ô, Marcele. Você é rico, Andrei. Você mora no Morumbi, Andrei. Zona Oeste de São Paulo é a zona mais nobre. O pessoal se entregando aí. E temos agora sim, diretamente do centro de Genebra. Também não é do centro. Nossa. O Dani hoje errou tudo. Vamos mandar os endereços para a Dani para a próxima vez. Vai estudar a geografia das cidades. Nossa correspondente internacional, deixa eu ver aqui, @JaqueErodec. O teu é mais fácil, Jaque. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu queria só dizer que você falou assim, joga os problemas pra eles resolverem. Gente, não esperem que a gente vai resolver os movimentos sociais no Brasil. Só queria dizer isso. Já que você tá dando Ela spoiler, já deu eles spoiler, ainda não sabem qual é o tema de hoje. A gente não falou. Você tá dando spoiler. Me apresenta de novo. Não, pessoal, ela é host. Ela é co-host, tá tudo certo, co-host. E eu falo aqui diretamente do centro de Vila Velha, agora sim, do centro de Vila Velha, no Espírito Santo. Dani Bravo estaria aqui conduzindo a discussão de hoje, de um tema que a Jaque já fez o favor de apresentar para nós. Hoje estaremos discutindo sobre movimentos sociais e sempre com a relação da fé cristã, que acaba sendo sempre a nossa pauta principal. Esse é o nosso tema de hoje. Eu vou começar aqui jogando uma pergunta, aquela pergunta introdutória, padrão. Eu tava até reparando, talvez acho que todos os episódios tem uma pergunta semelhante a essa, que é a delimitação do que a gente está se referindo com a ideia de movimentos sociais. Essa eu vou deixar livre para quem se sentir tocado aí. O que são os movimentos sociais? Quando a gente está usando essa expressão, do que estamos falando exatamente? Vou responder então. Os movimentos sociais, eles são formados por grupos de indivíduos, de pessoas que defendem ou até demandam uma causa específica, que pode ser social,
mas acaba sendo política também, porque não existe nenhuma causa social que você consiga ter êxito se você não lutar por ela de maneira política também. Então, é uma forma que a população se organiza para expressar aquilo que é necessidade, que é desejo, e também exigir os próprios direitos, né? Os direitos dela. E aí a gente tem histórico disso acontecendo aí ao longo do tempo. Talvez, eu acho que começou a ficar mais popularmente os movimentos sociais serem conhecidos na década de 70, quando realmente houve um movimento social para se opor ao regime militar. Então, eu acho que essa é uma introdução. Agora, delimitação, eu já não sei responder, vou ser sincera. Eu acho que a gente consegue, no máximo, separar, digamos, os movimentos sociais como movimentos populares, quando ele é, digamos, mais desorganizado e mais mesmo comunitário, movimentos assim mais organizados, sindicais, né, que não são movimentos sociais, né? E outros movimentos que eu diria que tão organizados quanto sindicais são as chamadas ONGs, né? Inevitavelmente elas também fazem parte desse movimento social por causas específicas ali, separados nos seus nichos, né, de atuação, mas não deixam de ser movimentos sociais. Complementando então nessa linha do que o Léo falou, eu estava dando uma pesquisada, eles normalmente dividem por 2 tipos, né, os movimentos sociais. Aqueles que são conjunturais, que eles surgem de uma demanda específica, ele tem um curto prazo de tempo. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram que existiu um movimento social muito forte aí, eu não lembro exatamente o ano, que foi por luta pelo preço da passagem. Lembra que teve esse movimento? 2013. Os 20 centavos. Exatamente, o movimento do passe livre. Foi uma coisa curta, era uma demanda específica, teve um curto prazo de tempo. E aí existem os movimentos sociais estruturais, que daí eles já querem conquistar algo a longo prazo. Então a gente vê o movimento, por exemplo, do sem teto, né? É um movimento que já é estrutural, o movimento contra o racismo, e aí existem vários outros. Que são coisas que, por exemplo, não são ações específicas que vão consertar, né? Ou que eles vão conseguir conquistar aquilo que está sendo demandado. Perfeito. Show. Acho que, bom, delimitou, né, Dani? Eu ia falar, mas eu acho que não, deixa para contribuir depois. Aquele preenchimento de buraco clássico, né? Bom, o Léo acabou cutucando um pouquinho esse assunto, então eu vou jogar um pouquinho mais a discussão para essa linha. Então, a Marcele fez uma separação bacana de 2 formas de objetivos. Acho que essa é uma boa forma de entender, né, Marcele? Separado pelo objetivo. Um que é mais pontual e um que é mais contínuo. E seria interessante então a gente abordar um pouquinho a história de desenvolvimento desses movimentos sociais, como que eles acontecem. E aí eu já vou emendar até para a discussão rolar mesmo, a relevância, a partir desse histórico, a relevância, a atuação, o impacto desses movimentos na atualidade. Depois desse histórico, qual o papel deles na atualidade, e a gente já vai desenrolando mais a discussão. Bom, acho que eu posso comentar alguma coisa aí, eu acho que o Léo, no caminho do que o Léo também colocou, a gente tem lá atrás, do século XIX para o século XX, um modelo bem americano de se tentar representatividade social política, né? E aí você tem o surgimento da ideia dos sindicatos, dos partidos políticos, e essa era talvez a maneira mais estrutural de você atender demandas que a sociedade tem de maneira mais representativa ou lutar por elas, né? Mas em oposição a essas teorias mais clássicas de movimento social, a gente tem, em oposição não, como talvez uma evolução disso, a gente tem uma proposta, e aí só vou mencionar, e aí sem entrar muito a fundo, mas surge, especialmente quando o pensamento sociológico surge como ciência, proposto pela Escola de Chicago especialmente, a ideia de uma sociedade harmônica. E essa proposta é uma maneira de você se opor a ideais revolucionários e a todo tipo de manifestação revolucionária. Então, é uma maneira da Escola de Chicago se opor aos ideais revolucionários marxistas. E aí ele propõe uma ideia de movimentação de sociedade harmônica em oposição à ideia da luta de classes. Nessa sociedade harmônica, é uma tentativa de você silenciar o ímpeto violento ou o ímpeto revolucionário das iniciativas
das demandas, dos movimentos sociais ou dos movimentos de massa. E essa sociedade harmônica tenta apaziguar, dizer que você representa seus interesses a partir das estruturas que já existem, então você precisa buscar interesses individuais, evitar ao máximo cooperações ou grandes movimentos que reúnam uma grande massa e evitar totalmente ideais de revolução. E aí você tem a ideia de como você controlar essas massas, né, a partir do pensamento de uma elite. E eu estou aqui fazendo só um breve histórico, quem sabe, e nessa ideia existe a ideia de que a massa, quando se reúne, ela não se reúne para heroísmos, ela se reúne para barbárie. Então essa crítica é uma crítica não real, porque pode ser sim que ela se reúna para barbárie, mas ela também se reúne para heroísmos, mas é uma maneira de tentar conter todo tipo de movimento de massa. E aí você tem as primeiras manifestações corporativas de movimentos sociais surgindo em resposta a essa tentativa de silenciar as demandas sociais. E nessa primeira onda desses movimentos, você tem pautas muito claras políticas que buscam direitos. E aí você vai ter o movimento, a primeira onda do feminismo, você vai ter o movimento contra o racismo, mas ela busca questões estruturais de fato, ou seja, o direito ao voto, o direito à igualdade na frente civil daquelas questões, né? O feminismo, no caso, o racismo também, o direito do negro ter voto, ter voz, ter espaço, e o direito das mulheres também e tudo mais. Isso passa-se por caminhos democráticos, então os movimentos sociais eles passam por caminhos democráticos de você estruturar um sistema e se representar lá na frente, mas a partir daí a gente chega mais por aquilo que rola nos nossos dias. Aí eu acho que eu faço uma divisão histórica na minha proposta aqui do que eu estou dizendo, que existem os movimentos sociais que percorriam um caminho mais político, de uma narrativa de interesse de fato, de mudar as coisas politicamente, para movimentos sociais mais contemporâneos, que eles abandonam um pouco aquele ideal do início e eles começam a lutar por... Eles migram de uma luta direta, por exemplo, por direitos trabalhistas, direito de voto, de afins, para pautas mais culturais. E, ou seja, não basta a gente combater o racismo lutando pelo direito do negro ter um voto. A gente tem que lutar contra os racistas e não só contra a busca por direitos iguais dentro do contexto do racismo ou do feminismo. Então é uma tentativa de você trabalhar através da cultura uma briga de narrativas. E hoje os movimentos sociais, especialmente com o surgimento da internet, eles começam a ter essa luta muito clara de um campo de rua, como a gente viu a Marcele comentando, para um campo virtual de narrativas. Então, eu acho que a gente tem um olhar para os movimentos sociais, um olhar daquela luta revolucionária, e hoje a gente tem um olhar para as lutas de narrativas. Isso no contexto das funções mais estruturais. Mas eu acho que o Léo Lins colocou uma coisa muito interessante para ser discutida, é que para além dessas questões das lutas estruturais, existem os movimentos sociais que tentam, de maneira mais orgânica e organizada ao mesmo tempo, compor pequenas microdemandas de uma sociedade. Então as ONGs fazem isso, né? Elas identificam microdemandas que não são uma pauta social completa, mas é uma pauta de uma microdemanda e lutam por elas ou tentam dirimir os efeitos das mazelas sociais que atingem aquele recorte específico que ela vai atender. Mas eu acho que eu falei demais, eu queria só destacar do que eu falei duas coisas. Existem os movimentos da segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, que eram essas lutas de uma primeira onda dos movimentos sociais, e ela migra para as questões mais culturais, ou seja, insisto, não basta os direitos iguais para as mulheres, tem que acabar com a sociedade patriarcal e com o machismo. Não basta os direitos iguais para os negros votarem, tem que acabar com o racismo. Então você vai para uma briga de narrativa mais ideológica e cultural do que de fato de direitos. Sai de cena um pouco a luta pelo direito e pelo estabelecimento político e você vai mais para uma luta do campo ideológico. E eu percebo que hoje os movimentos sociais eles tendem a ser mais na linha ideológica cultural, de narrativas, do que só na luta pelos direitos. Se bem que pelo campo democrático ainda existem os grandes movimentos sociais e sindicatos que fazem de fato as coisas acontecerem. Eu acho que a gente problematiza um pouco aqui, já ficou longo minha fala,
E aí, o caminho da política e da estrutura, ou o caminho da narrativa, qual que resolve melhor o problema? Eu concordo com o Andrei do ponto de vista histórico, já que só para uma contribuição rápida em relação ao ponto de vista histórico, que é assim, a gente consegue ver uma evolução do movimento social, né? No início mais desorganizado e inevitavelmente pautado por lutas pró-democracia, sobretudo no meados do século XVII, XVIII e inicialmente no século XIX. Claro que a gente tem um marco aí, digamos, dessa mudança de chave dos movimentos sociais com a Revolução Francesa, né? Século XIX, inevitavelmente, o mundo dá de cara com a pauta de igualdade, liberdade, fraternidade, impulsionada por uma Revolução Industrial que trouxe outros problemas sociais, aglomeração nas grandes cidades, opressão, a mais-valia, baixo salário, etc, 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 que empurrou essa organização agora dos movimentos sociais para pautas mais específicas, né? Digamos assim, ainda pró-democracia, mas agora mais direcionada pró-trabalho, pró-direitos trabalhistas, o surgimento dos sindicatos no mundo, etc e tal. No Brasil, há quem diga que esses movimentos eles começam mesmo nessa luta pela independência ou microindependência, aí com as revoltas que tivemos, né? A própria Farroupilha no Sul, Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, e que o resultado disso, né, com o estabelecimento da República, entre aspas, né, a gente foi, enfim, o fato aqui não é a Revolução Brasileira, mas o que aconteceu historicamente ali no Brasil, em 1822, acaba que um pouquinho mais na frente a gente começa a ser influenciado pelo mundo, né, que a idade contemporânea chega e a gente começa agora a ter pautas de fato mais nichadas, mais minoritárias, os grupos são mais separados, começam a lutar por direitos dos seus próprios iguais, digamos assim, né? O movimento feminista, o movimento antirracismo, que tem uma influência americana lá dos Panteras Negras, enfim, tem todo um histórico global que a gente vai juntando e resulta no que a gente tem hoje de fato, né? Que ainda, apesar de existir a mesma luta sindical, pró-democracia, pró-trabalho, etc e tal, ela hoje é visivelmente mais minoritária, né? Mais segregada, né? Nos diversos nichos e grupos que a gente tem na sociedade. E é curioso... Não, já que ia falar, desculpa. Não, eu só ia mencionar que quando a gente está falando de movimentos sociais, os movimentos sociais, como eles, né, se organizam para demandar em torno de uma certa causa social, eles geralmente estão relacionados a certos direitos, né? Então você tem lá Revolução Francesa, são direitos civis, né? Direitos de todos somos iguais, liberdade, etc. Depois a gente passa para o movimento de direitos políticos. Ok, todos somos iguais, mas por que as leis que estão sendo feitas não me favorecem como trabalhador e apenas favorecem a pessoa que tem a indústria X? Porque são feitas apenas por eles. Então eu quero meu direito político de participar na política, de ser votado, de fazer parte, de fazer as leis também. E aí a gente passa para um outro nível de direito que depois da Segunda Guerra Mundial, que é os direitos humanos. Então todo mundo tem dignidade, tem o direito como ser humano a viver uma vida digna. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito à educação. Então esses movimentos eles vão acontecendo conforme a gente vai entendendo melhor em diferentes níveis da sociedade os direitos que a gente quer como grupo, um certo grupo ou vários grupos conquistar, né? E aí, eu só queria mencionar também que não necessariamente todos os movimentos sociais eles são contra alguma coisa, um certo governo. Existem e é legítimo que aconteçam movimentos sociais que podem ser, por exemplo, a favor de um governo vigente. Isso é possível também. Então só queria mencionar isso. A gente recortou, né, Dani? Vai, Masson, fala, mano. Não, eu queria dizer... Não, o Masson... já que eu falei, eu vou fazer um comentário. Que o Masson, enquanto tava falando, ele ia se justificando, tava falando muito. Parece aquele cara que tá mandando um áudio de 10 minutos... Aí tá pedindo desculpa. Eu tava falando muito. Desculpa que o áudio tá longo. Desculpa que o áudio tá longo. Você tem que falar mesmo e vai embora. Mas você ia falar alguma coisa, Masson? Completa aí. Eu ia falar do recorte do micro e do macro mesmo. Os movimentos sociais
pensados pela linha, pelo caminho da luta de classes, como fatos históricos e como revolução, ele de alguma maneira nesse segundo momento ele é deixado pelas lutas micro, né? E aí você tem e isso torna toda a nossa conversa um pouco difusa, porque você tem a luta e as microlutas desta luta, e aí os movimentos vão se ramificando e vai ficando muito mais difuso, mas ela passa de um campo revolucionário prático do direito para um campo cultural. E isso é curioso, porque suspeito que o famigerado autor ou propositor da ideia da luta de classes, para não mencionar o nome, mas se bem que podemos fazê-lo, mencione o nome tranquilamente, por favor. Eu não acredito que Marx ficaria tão feliz com a ideia de que as lutas dos movimentos sociais fossem para o campo cultural. Logo, acaba sendo um tremendo contrassenso absurdo de expressar ou colocar a expressão marxismo cultural, porque o que Marx pregava era a revolução de fato, histórica, real, não utópica, e não algo como alguns querem dizer que acusam dele propor ou depois Gramsci propor da luta cultural. Mas isso é um mico. Você passa do macro, as lutas marxistas eram muito mais voltadas para o macro, resolver problemas macro, dos direitos dos trabalhadores, por aí vai, para lutas menores, e mais identitárias, mais coloridas, tem símbolos, né? Mexe com as questões léxicas. Então as lutas das movimentos sociais, das narrativas, da web ou do micro, ela tem léxico próprio, ela tem símbolo próprio, ela tem cor própria, ela vai para um campo muito mais cultural do que do direito. O palco agora é a cultura e não mais tanto o direito. Mas eu estou fazendo essa dicotomização, mas ela não representa uma realidade final, porque os movimentos estruturais, eles existem e continuam existindo. Os sindicatos existem, as lutas existem, o movimento de rua existe, a busca pela revolução existe e por aí vai. O nosso país é um palco disso, inclusive, né? Você tem movimentos como o MST, o MTST, são movimentos sociais bem estruturados, com propósitos claros em busca de direitos e que lutam isso pelo caminho político, pelo caminho democrático e por aí vai. Então já falei demais de novo. O que você quis dizer desse do micro é que tem insurgido muito mais, né, desses movimentos no micro do que esses macros que a gente já está mais habituado a ver já há décadas aqui, pelo menos no Brasil, décadas, aí, em outros lugares muito antes. Mas hoje, cada vez mais, por conta da internet, esses micros têm sido mais comuns acontecendo e cada vez mais segmentados mesmo. Eu diria que é exatamente por conta dessa difusão, toda hora eu e a Jaque nos cruzamos, né, Jaque? Agora, por favor, vou deixar você primeiro, Jaque. Agora, vai. Eu só ia falar que eu acho que segue a lógica de como a gente foi evoluindo como sociedade, né? A gente foi produzindo muito mais conhecimento, a gente foi... Então, essas coisas, elas vão se... Eu não diria nem que são duas coisas dicotômicas, eu acho que elas se complementam, elas fazem parte. Você não consegue realmente dizer que você alcançou o direito na luta feminista, o direito das mulheres, se você não tem realmente uma mudança estrutural, tanto da participação das mulheres, uma mudança na mentalidade, uma mudança inclusive na nossa gramática, né? Na forma como a gente fala, se expressa em relação à mulher, em relação às meninas. Então eu acho que elas vão ficando cada vez mais complexas. Elas ainda fazem parte da mesma coisa, mas elas vão ficando cada vez mais complexas conforme a gente vai produzindo mais conhecimento, entendendo melhor como essas coisas vão, né, e já que sociedade. Eu vi isso ilustrado muito bem no filme O Sete de Chicago, que concorreu ao Oscar. Eu não assisti o Oscar, eu não sei se eles ganharam algum Oscar. Mas eles concorreram, foram indicados. Não ganharam nenhum. Não, cara, eu não lembro de nenhum Oscar. Eu achei maravilhoso o filme Sete de Chicago, mas eu acho que eles não deram nenhum Oscar. Pelo que eu lembro. Ok, eles estavam indicados. Olha, gente, corrijam a gente, vocês que estão ouvindo a gente. Mas o curioso é que os 7... que estavam ali, e incluindo o 8º, que representavam ali os Panteras Negras, eles todos representavam de alguma maneira uma luta social. Só que eles eram de campos e de lutas diferentes. E, inclusive, eles se rivalizavam ali. Então você tinha o cara mais acadêmico, que lutava pelos caminhos institucionais. Ele tinha uma luta institucional e virou, inclusive, depois senador, um importante senador democrata.
E você tinha a galera que ia pra rua fazer a revolução, o movimento de rua. E eles se rivalizavam, porque um dizia assim, ó, o seu trabalho aí na academia não serve pra nada, não funciona nada, porque o que resolve mesmo é ir pra rua. E o cara da academia virava pro da rua e dizia assim, olha, a sua revolução compromete o meu trabalho, você queima meu filme, porque aí começam a associar a minha movimentação institucional como algo violento. E ambos queriam o mesmo resultado. Né? E aí tinha os outros, tinha o jornalista, tinha aqueles que lutavam na mídia, as lutas dos 7, dos 8 inclusive, eram a mesma causa, mas por caminhos diferentes. E é justamente a condenação que os une, né? E quando você vê aqueles que lutam por direitos sociais ou pelo social, quando eles se unem, fica mais bonito de ver, né? Eu acho que essa multiplicação de pautas, inevitavelmente... Olha, eu tô te perseguindo, Léo, eu tô te perseguindo. A gente tá combinando. Já que eu tô lá. Olha, eu tenho uma opinião. Pessoal, eu queria dizer que eu tava gravando com todo mundo, que eu queria muito gravar com aqueles que eu não gravei, mas pelo amor de Deus, na próxima, não me deixa com a Jaque. Brincadeira. Muito emocionado. Vou até, vou mutar meu microfone. O que eu tava dizendo que essa multiplicação de pautas, cara, ao meu ver, ela inevitavelmente ela é um resultado das redes sociais, né? Do crescimento Humberto Eco, né? Um sociólogo brasileiro, ele fala que as redes sociais deu voz a um bando de idiotas, né? Então, antigamente, para você levantar uma pauta, um movimento social, você tinha que ter voz. Então, para você ter voz, tinha que formar uma agremiação, você tinha um público específico agregado sobre você, e aí você tinha que subir no palanque e falar, e a galera aplaudir e dizer, é isso aí, vamos lá. Hoje não. Você tinha que exercer uma liderança, né? Muito forte. Hoje você abre um IG lá em qualquer uma das redes sociais, começa a falar e vem um bocado de gente seguindo. Não importa a idiotice que você fale. Então, a tal da pós-verdade também traz essa separação, essa segregação, né, de pensamentos. Então é inevitável que a gente tenha hoje uma subjetividade, eu diria, nos movimentos sociais, em detrimento à objetividade que muitos movimentos começaram. E Léo, e Marcele, e Dani, e Jaque, é difícil a gente definir qual caminho, né? Mas eu fico lutando na minha cabeça. Os caminhos, a gente vai mudar as coisas através dos caminhos institucionais ou através dos caminhos subversivos, né? Recentemente não, alguns anos atrás, o Ciro Gomes, eu não vou falar de política, fiquem tranquilos, nem de candidato, mas só mencionando um fato, o Ciro Gomes era candidato então em 2018 à presidência da República, mas antes dele se candidatar, ele participou de um evento, uma palestra, e a Tabata Amaral, que hoje é deputada por São Paulo, ela estava se formando em Harvard em ciências políticas e em astrofísica. Todo mundo conhece esse vídeo circulou, ela faz uma pergunta pro Ciro, o Ciro dá uma aula ao jeito dele, né, sobre astrofísica, conhecendo vários campos das ciências, e aí ele responde uma coisa que eu acho curiosíssima, que é ele dizer assim, olha, porque ela de maneira muito ingênua pergunta, uma cientista política pode entrar na política sem se contaminar com a politicagem, coisa do tipo? Em outras palavras, ela fez a pergunta. E ele disse assim, olha, se você quer se preservar uma pessoa crítica à política, você precisa ser uma cientista política e talvez para o jornalismo, escrever crônicas ou para a academia e ficar lá estudando. Mas se você quer resolver as coisas, você tem que entrar na política e você tem que descobrir que a prática exige coisas que a teoria jamais admitiria. Então, assim, os caminhos institucionais para o Ciro, os caminhos institucionais é os que resolveriam as coisas. E por outro lado, tem os meios subversivos, os movimentos revolucionários, o ir para a rua. Qual caminho, né? E isso em todas as instituições. Em todas as instituições. Eu vejo pessoas propondo melhorias nas praxes ou nos modelos de administrar a igreja, por exemplo. E aí, qual o caminho melhor? O caminho institucional? Será que ele é possível? Mas ele é o único que transforma de fato? Ou outros caminhos? E se o nosso foco é resolver um problema, qual seria o melhor caminho? Essa crise no meu coração fica constante. Eu tenho uma opinião. Assim, se você for analisar historicamente, conquistamos algum direito na base do eu vou assinar esse papel aqui de boa vontade. Não porque alguém foi lá e me pediu. Não, nunca vi isso acontecer. Direitos, eles foram justamente a palavra conquistados. Não foram doados porque alguém era bonzinho. Então, eu acho que são duas coisas. São duas coisas que caminham juntas.
eu acho que precisa da prática, mas você precisa desses movimentos sociais também, porque, de certa forma, estamos falando do nosso ponto de vista de uma sociedade democrática, onde você é um cidadão e você exerce sua cidadania de várias formas. Se você não está contente com o direito que você cedeu para aquela pessoa para tomar decisões no seu lugar, você tem que aí também, no meu ponto de vista, mas é um direito seu e é um direito legal se manifestar, por exemplo. A Jaque está convocando legal. A gente para a revolução. Brasileiros, univos. É que eu acho que às vezes, é que eu acho que às vezes essas discussões, Wakanda verdade, é muito real isso de que a gente, inclusive assim, do ponto de vista do cristianismo, né? Se existe alguma coisa que a gente não tá contente às vezes, é muito criticado isso, né? Não, mas veja bem, essas coisas acontecem aos poucos. E se chama aquela pessoa que tá falando, não, mas eu preciso de dignidade, chama de revolucionário, de esse caminho não é o caminho do Senhor. E eu acho que até me adiantei aqui. O mais difícil é transitar mesmo entre a hierarquia, e aí fica a dica que tem um podcast sobre hierarquia aqui, vai lá e procura aí no Descafeinados, tá, gente? E a anarquia, digamos assim, né? Assim, o suprassumo das regras, sabe? Dos níveis para chegar à mudança e tal. E a revolução por completo de que tudo é anárquico mesmo e acabou. Esse trânsito no meio daqueles que de fato querem fazer a mudança é que é bem complicado. Eu diria que hoje as redes sociais são as ruas. Na pandemia, mais ainda, né? Inevitavelmente. Então, se um dia as pessoas foram às ruas, hoje elas vão às redes sociais. Agora, é óbvio que a falta de desorganização ou os tiros para tudo quanto é lado enfraquecem qualquer que seja o movimento. Então, qualquer que seja a pauta social específica, ela, inevitavelmente, hoje, ela está mais enfraquecida porque tem muitas subpautas dentro dela. Sei lá, se vocês conversaram sobre feminismo, fica a dica aí, tem outro podcast aqui sobre feminismo, tá, pessoal? E dentro do feminismo tem uma série de tipos de feminismo, né? Ou de ideologias feministas dentro do mesmo movimento. Inevitavelmente, isso enfraquece e, ao mesmo tempo, fortalece, porque você traz pessoas que pensam tão diferentes para o mesmo movimento. Então, encontrar esse equilíbrio talvez seja a grande complexidade dos movimentos sociais contemporâneos. Eu até acredito que a gente sempre vai viver essa tensão, né? Não vai ter só um caminho a trilhar. Se a gente for olhar, como a Jaque comentou, historicamente, os próprios sindicatos, eles tentam inicialmente fazer uma luta, percorrer um caminho institucional. A partir do momento que aquela via institucional não tem êxito, eles vão para esse lado da manifestação pública mesmo, popular, nas ruas, subversiva, que as pessoas falam, tá atrapalhando o meu direito, esse trabalhador tá lutando pelo direito dele, tá atrapalhando o meu direito de ir e vir, porque tá tomando as ruas. Só que se ele não toma esse tipo de atitude, não muda nada. E quando esse tipo de atitude é tomado, aí aquela instituição que antes não estava dando ouvido, passa a dar ouvido, passa a atender, e é assim que funciona. Eu não vejo como, né? Manifestação é um direito legal, não é subversivo. Sim, é um direito constitucional, né? É um direito constitucional que todo cidadão tem. Então, assim, e ele é necessário. Se a gente vê que todas as mudanças efetivas que foram feitas ao longo da história envolveram esse tipo de manifestação, porque senão não mudava, né? Então, não tem como a gente deslegitimar e nem pensar que dá para percorrer um caminho só. Porque só esse tipo de manifestação, se não houver a conversa, o diálogo ali dentro da instituição, também não vai mudar, seja ela qual for. Agora, antes do nosso episódio ser usado por campanhas políticas da próxima eleição, eu queria trazer pouquinho... Poxa, tá com o santinho na mão aqui. Deixa me lançar, que isso? Tô com a minha bandeira aqui, já levantada. Não, teve algumas falas aí que certamente nós perdemos visualizações. Mas eu queria puxar um pouquinho agora... Ou ganhamos, né? Depende, hoje tá complicado. Sabe o que eu tava pensando aqui? Eu não ia falar porque eu achei que ia dar errado, mas eu vou falar agora. Enfim, vocês já falaram um monte de coisa, né? A gente podia um dia marcar um podcast que a gente vai estar todo mundo comendo um salgado. Alguns vão estar comendo pão com mortadela, o outro coxinha. E aí fica como um posicionamento assim, tipo assim, simbólico. Exatamente. Cada um tomando do seu lado. Mas enfim.
Olha... Eu queria... Ai, não é triste, né? O que você faz se você gosta de uma coxinha? Eu quero dizer que a minha mulher ama coxinha, mas só que não simboliza nada pra ela. Ainda bem que nem de frango eu gosto. Meu Deus. Bom, vamos lá. Gente, que Mas terrível. eu queria ver com vocês, então, agora, puxando um pouquinho, até porque a gente já tá, o tempo já tá passando, né? Sobre o impacto disso na fé e o impacto da fé nisso. As duas coisas. De que maneira essa visão, principalmente dos direitos humanos, não sei se foi a Jaque que mencionou direitos humanos, mas principalmente nesse ponto de vista, o quanto isso impacta na fé, qual a relação da fé com isso e como que a fé cristã, os valores cristãos impactam nessa busca, nessa luta, enfim. O que vocês têm a dizer aí sobre o impacto da espiritualidade, sobre essa visão dos direitos humanos e os movimentos sociais, consequentemente? Cara, o fato é que a igreja, né, qualquer que seja a religião, ela foi englobada nessa discussão social. Léo, posso só te fazer uma pausa? É porque assim, ó, a gente grava o áudio e grava o vídeo, certo? Então tem gente que tá só ouvindo, mas tem gente que tá vendo no YouTube sempre, e todo mundo sabe disso. E o maçom simplesmente vazou e foi embora. A gente vai entender que ele no meio o cara da foi ao banheiro. Dá um desconto que ele é pai, gente. Tem filho sempre aparece na hora mais, né? Pessoal da edição, coloca uma tarja preta aqui, faz alguma coisa aqui, tá? Na tela do maçom. Ou trava, faz o seguinte, edita e coloca Pausa. a imagem dele parado ali antes dele sair. Pronto. Tem que ter um smile, assim, sabe? Um bonequinho. Desculpa te interromper, vai, segue. Não, ele voltou, pessoal, ele voltou. Que honra. Galera do YouTube pode voltar a assistir agora. Então, gente, eu tive eu tava que abrir dizendo a que... porta eu não tinha como... Tinha que ir, senão a pessoa ficar tocando lá até... Inevitavelmente, a religião ela foi englobada e se viu dentro das pautas sociais. E com uma acusação muito séria. A acusação de que a igreja, né, a religião, ela vivia deslocada, alienada da sociedade ou da realidade, a ponto de não se envolver com o que de fato é a vida, né? Pregava um reino, um céu, por vir de uma felicidade eterna, mas o problema estava comendo aqui no centro, e tudo acontecendo, e o cara falando de céu e de reino, e que Jesus vai voltar e tal. Quando a igreja se viu nessa situação, inevitavelmente, ela buscou algum tipo de conforto ou consolo, e a partir dessa inquietação, dessa pergunta, começam a surgir movimentos teológicos inclinados a movimentos sociais, a saber aí a teologia da libertação, né? Impulsionada pela Igreja Católica, né? Com seus afluentes ali no Brasil, especificamente, né? Talvez o cara mais conhecido aí que a gente de fato vê até hoje, né? O Leonardo Boff ali, o livro dele foi um marco, né? Digamos da teologia da libertação aqui no Brasil, né? Se não me engano, o título é Jesus Cristo Libertador, acho que é isso, né? Um livro marco do Leonardo Boff, trazendo aí as pautas sociais, né? Um movimento que eles supradenominacional, uma teologia, sabe, em teoria, apesar de ser de segmento católico, mas voltada para as religiões como um todo, olhando para a ciência social, para movimentos políticos, principalmente latino-americanos, né? Como uma prioridade da igreja, uma prioridade bíblica. Então, na cabeça do Leonardo Boff, daqueles que de fato seguem, escutam, pregam a teologia da libertação, ela tem como fundamento, né, a libertação do ser humano em todos os aspectos, não só do pecado, mas libertação pela transformação social, libertação de situações econômicas e por aí vai. E, então, embora eu estou me alugando aqui igual o Andrei, o mundo protestante, né, ele se viu agora acuado. Pô, peraí, já tem um movimento social lá da galera que, em teoria, não tem que ver com religiosidade. Agora a Igreja Católica levantou aí uma teologia da libertação. Vamos fazer alguma coisa. Na minha cabeça é assim, interpretação aqui vaga, né, gente? E aí começa a surgir o que a gente chama de missão integral, né? Também muito aqui fundamentada na América do Sul, por conta de uma série de, aí eu diria, revoltas históricas, né? Porque se você for olhar os movimentos separatistas, o racismo, etc., não deixa de ser uma consequência histórica da colonização, né? E a igreja é acusada e se viu como colonizadora, né? Alguns ainda não se viram não, tá? Continuam fingindo que isso não acontece.
e começou a tentar reagir quanto a isso, né? E a reação foi a teologia da missão integral. A gente teve aí até essa semana, eu acho, né, a perca do René Padilha, um dos afluentes da missão integral no Brasil, que é a proposta protestante da teologia da libertação, mais afastada do marxismo, né? Tentando ali encontrar valores do reino que coadunam com, entre aspas, valores marxistas, mas sem citar o marxismo ou sem fundamentar a sua teologia em conceitos marxistas. Isso é mais ou menos, na minha opinião, o que aconteceu com a religião e com a fé, com a teologia, a partir das causas sociais. Uau, acho que a gente precisaria ter um tema só para um podcast só para falar sobre De missão fato. integral, porque agora realmente o assunto abre um outro leque que vai levar mais um mesmo tanto de tempo que a gente levou do podcast. Mas acho que uma visão, até para propor uma provocação também, a visão de que a associação aos interesses e pautas humanistas do cristianismo hoje não é um novo cristianismo, mas um retorno ao Cristo dos Evangelhos, de fato, às reprimendas proféticas, ou mesmo para o Pentateuco, as leis civis, sociais e civis, as políticas públicas determinadas por Deus na Torá eram políticas públicas sociais, a política das migalhas, do assistencialismo, da proteção do pobre. Depois os profetas vão defender aquela tríade da viúva, do estrangeiro, ou seja, a Bíblia vai rechaçar veementemente qualquer interesse de se construir muros para que estrangeiros não acessem outra nação. Então o cristão jamais vai apoiar a construção de muros. Ou seja, você tem pautas que se associam, só que na realidade o humanismo cooptou essas pautas do cristianismo e não o inverso. Então quando hoje você se dedica ou se debruça numa luta por essas pautas cristãs, o que me entristece profundamente é que já vem um grupo de ditos cristãos também quererem rechaçar, quererem estigmatizar ou quererem colocar a pecha de que você está sendo grancista, comunista, socialista, marxista, petista e afins. Progressista, etc. Progressista, líquido, totalmente fora daquilo de qualquer Balma contexto. Uau! Come pão com mortadela? E isso é muito triste, porque a gente luta pelo reino. E essa tensão que o Léo Pela colocou, sinalização do reino aqui e agora, Amém. né, Andrei? Ô, Não simplesmente pelo reino ali e além. Marcele, conhecer a Cristo e não conhecer a fome é que traz esse problema. Conhecer a Cristo e não conhecer a fome é que traz esse problema da esperança do reino por vir como única mensagem do reino a ser pregada. Esperar o reino por vir de barriga cheia é muito fácil. E me É muito pergunto se é confortável. conhecer a Cristo, né? Porque, assim, o Cristo que eu sei da Bíblia é o Cristo que estava saciando a fome das pessoas, estava dividindo o pouco que ele tinha de alimento. É o Cristo que ia atrás para curar, aliviar a dor das pessoas. Então eu me pergunto se isso é realmente conhecer a Cristo. Exato, e assim... Se você pode conhecer a Cristo e não conhecer a fome. A pregação de um novo tempo, desconectada do nosso tempo, é em vão. Não adianta nada a pregação de um novo tempo, de um reino por vir, se ele já não chegou. Para quem tem fome... Se ele não é experimentado, né? Para quem hoje. tem fome, a escatologia é perfumaria. Você precisa do reino agora. Você precisa da missão sendo cumprida, o reino que já chegou. E isso é a beleza do evangelho. Porque essa é a tensão do já agora, mas não ainda. Do vem a hora e já chegou. Ou seja, o reino que está por vir já está entre nós. Quando nós que fomos convocados pelo Cristo que cremos, passamos a lutar e defender as pautas desse Cristo aqui agora, como se o reino já estivesse entre nós. Então é tão interesse nosso o mundo... E vou citar aqui então duas personas da minha fé. Sou adventista, professo essa fé, sou pastor. Vou citar duas abre aspas, duas personas benquistas do adventismo. A primeira delas é a senhora Ellen White, no Review and Herald, de 15 de outubro de 1914. Abre aspas, há uma causa para a paralisia moral da sociedade. Nossas leis apoiam o mal que lhes está destruindo a própria base. Muitos lamentam o mal que sabem existir, mas se consideram livres de qualquer responsabilidade no assunto. Isso não pode ser. Todo indivíduo exerce uma influência na sociedade.
Ela está dizendo assim: cristão, é seu dever lutar pelos direitos dos menos favorecidos, porque você sabe que eles estão sendo desfavorecidos e você não está fazendo nada. Isso é uma paralisia moral. E aí o outro persona tão quista quanto ela é seu esposo, pastor Tiago White. Abre aspas. O cristão tem realmente tanto interesse nesse velho mundo quanto qualquer outro homem. Aqui ele deve permanecer e desempenhar sua parte até que o príncipe da paz volte e reine. Ou seja, o nosso interesse nesse mundo aqui é tão grande quanto o nosso interesse no porvir. Não há aquela desculpa, esse mundo vai de mal a pior, a desigualdade sempre vai existir, a miséria só vai piorar, pastor, não adianta lutar. Meio ambiente, ecologia, não precisa lutar não. As profecias já dizem que isso só vai piorar. Não. O reino por vir virá para aqueles que já estão vivendo o reino aqui. Então é meu dever lutar pelas questões que se impõem nos meus dias, na minha geração. Mas já falei demais de novo nesse meu áudio longo, né? A Bíblia é repleta, né, de advertências pra gente nessa linha. Tem uma que o Léo colocou aqui, que até essas semanas passadas eu postei no meu Instagram, que tá lá em Provérbios 29:7, que diz que o justo ele se preocupa com o direito dos pobres, mas o perverso que não dá a mínima atenção pra isso. Então, assim, se a gente for procurar na Bíblia textos a esse respeito, a gente vai ser confrontado demais nessa linha, porque não é possível que um cristão veja uma pessoa sendo oprimida, uma pessoa marginalizada, uma pessoa passando fome e ele não se comova. A igreja é a única instituição capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. O homem não é só espiritualidade ao todo. É a questão financeira, é a questão social, é a questão familiar. E como igreja, a gente é chamado a ministrar todas essas necessidades. E a gente não pode se furtar a isso, porque se a gente se furtar a isso, a gente não está sendo a representação de Cristo aqui na Terra. A gente não está sendo, e a gente hoje, como o Andrei falou, e a mesma indignação que ele tem, eu tenho, é muito triste quando você vê que pessoas rechaçam ou rotulam pessoas que agem conforme o evangelho, conforme aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo falou e o que a Bíblia vem dizendo pra gente o tempo todo. E aí a gente é rotulado com uma ideologia política e não como pessoas que estão sinalizando o reino, não como discípulos de Cristo que querem dar mostras do que é o reino por vir. Eu acho que é isso, quando a gente se coloca, a gente dá mostra para as pessoas do que é de fato o reino que está por vir. E ajuda as pessoas a perceberem que o reino está aqui agora e que elas podem começar a desfrutar desse reino, assim como a gente desfruta. O fato tá bem complicado a gente... Vai, Jaque! Gente, sério, nem se fosse coreografado isso aqui, tá bom? Não ia dar tão certo. Vai, Léo, vou ter que ir na Suíça te visitar na Genebra pra gente resolver essa situação, é o jeito. Mas eu sei o que tá dando de vai, problema, Jaque. sabe o que é? O Léo, ele tá com um delayzinho pra chegar o áudio dele pra nós aqui. E aí acaba sempre entrando. Acho que é por isso que vocês estão, tipo... Agora, por que é só vocês dois? Aí realmente é um caso que vocês têm que resolver a parte. O assunto tá tão legal que o Dani tá quieto rezando um terço ali na mão dele. Ele tá mexendo o terço ali, cara. Ele tá com um terço na mão. Olha lá. Ele é muçulmano. Vai, Jaque. Eu só ia mencionar uma coisa que eu lembrei agora quando a... Gente... Marcele. Eu ia te chamar de Jennifer. Não sei por quê. Tem a Porque Jennifer a família, também. uma família. Esse é mais um uma dos família. momentos que eu destaco a tremenda amizade que nós temos como grupo. Somos unidos. Que vergonha, passei essa vergonha no crédito e no débito. Ia te chamar de Jennifer. A pandemia vai acabar, a gente vai se encontrar, vai dar tudo certo. Sim. Não, mas que a No Marcele centro de mencionou- alguma cidade. No centro. No centro. Eu oro que seja Tem que no centro da sua, Jaque. Tô louca pra Eu ir. também, Genebra. Lugar dos direitos humanos, é pra lá que a gente vai. Exato. E aí eu lembrei só quando ela tava mencionando o verso de uma frase que eu acho muito bonita do Leonardo Boff, que ele fala assim: o contrário da pobreza não é a riqueza, é a justiça social. Que é uma justiça que a gente deve buscar como cristãos, né? Não é uma questão de
de partidarismo, não é uma questão de ideologia X ou Y, é uma questão... E aí, assim, eu acho que eu falando isso não quer dizer também que existe, quem sabe, uma coisa que eu pelo menos não acredito, que existe uma teologia pura que não passa por não é criada por nenhuma influência do seu contexto histórico. Tanto é que a gente acabou de mencionar duas teologias que são bem contextualizadas para a situação da América Latina. Mas o que eu quero dizer é que... Não, termine. Não, que existem coisas que são compartilhadas, pautas que são compartilhadas. Mas eu vou deixar o Léo dessa vez, porque eu acho que daqui a pouco ele vai me tirar desse call. Jamais. Não, isso aí é, assim, acrescentar de que quando o André fala dessa pecha, né, esse rótulo que é colocado sobre qualquer cristão ou líder religioso que fala sobre pautas de movimentos sociais, como um movimento de esquerda, ela é um resultado do afastamento da igreja, né, ou da religião, da realidade mesmo. A alienação, ela nos trouxe trouxe o religioso para um canto da parede, que agora, quando o cara tenta voltar, e na polarização que a gente está vivendo, né, em alguns países como o Brasil, a gente e as pessoas são taxadas de um lado ou do outro, e isso é inevitável. Porém, quando a gente enxerga que os movimentos sociais, eles, na verdade, né, a grande maioria deles, ou parte deles, saem ou são oriundos de um propósito que emana de valores bíblicos, né? De valores como igualdade, gente, equidade, caridade, misericórdia, justiça, cuidado, amparo, etc, são valores bíblicos, não são valores de nem de direita nem de esquerda, não são valores de Marx, né? São valores cristãos. Inevitavelmente, não tem como você retirar isso da Bíblia. A gente leu aqui textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, né? Um texto famosíssimo aí de Mateus 25, que Jesus vai separar uns da direita, outros da esquerda e tal, e os da direita vai dizer: vinde e entrem no reino. E quem é que entra no reino? É quem cuidou daquele que teve direita, fome, deu de beber a quem teve sede, visitou... Pois é, né? Pois é. Tá do lado, olha aí. Essa foi boa. Tá do lado. Pra você ver que a Bíblia não tem... Que a Bíblia tá longe. Não, pra você... Aqui a gente percebe que a Bíblia tá longe desse estereótipo, né? São os da direita que visitam os órfãos, os presos, as viúvas e ajudam os necessitados, porque toda vez que fazem qualquer um desses, o fazem ao próprio Cristo. Então, se a gente perceber esse movimento como um movimento de Cristo, né, fundamental à sociedade, e a gente vai ver que nesse horizonte, né, normativo de formação de cultura, de política, de democracia, etc., na verdade são valores do reino e não valores da terra. E a gente começa a perceber que essa luta deveria ser uma luta nossa. Eu costumo dizer, eu me envolvo muito com ONGs, né, e tal, eu trabalho com voluntariado e dou aula de assistência humanitária, e eu costumo dizer para meus alunos assim: cara, a gente vive numa instituição cristã aqui, né, e no Brasil estamos inseridos num país cristão, na sua grande maioria. É uma vergonha o que as ONGs fazem e nós não fazemos, né? Porque se de fato nós entendêssemos o que teríamos que fazer, não precisaríamos haver tantas ONGs, porque nós mesmos já faríamos. Porém, nós demos espaço para uma luta que nós deixamos de lutar. E agora que há um retorno por parte dos cristãos, seja oriundo da teologia da libertação, seja proveniente de um entendimento da missão integral como algo real, verdadeiro e bíblico, ou simplesmente uma terceira linha ou outra teologia aí, porque hoje a gente tem teologia negra, teologia feminista, né? Então todas essas teologias públicas, elas na verdade são pautadas na Bíblia, e quando a gente tenta retornar para elas, a gente encontra se esbarra com esse muro que foi colocado ao longo da história. Termina a minha fala, que eu já falei muito, né? Hoje eu estou seguindo o André aqui, que eu sou fã dele, né? Contrário. Termina a minha fala com uma historinha assim, bem legal e antiga. Para você ver que esse deslocamento ele já existia lá atrás. Conta uma história, né? Que Aquino foi visitar um papa, se eu não me engano, agora eu vou esquecer o nome do papa. E o Papa olhou para Aquino e falou assim: olha, Aquino, tá vendo que coisa interessante? Já não podemos mais dizer não temos prata nem ouro, não é? E mostrando ali a beleza, a riqueza da igreja, o tamanho da instituição, né? A teologia profunda, criada. E Aquino dá um sorrisinho e fala: pois é, mas nós também não podemos dizer levanta e anda, não é? Então, quando a gente se afasta da realidade, a gente perde o poder.
E essa tentativa de retorno eu vejo como um impulsionamento daquele que a gente acredita ser o Deus Supremo através do Espírito Santo, para a gente conseguir levar um reino que é real à vida das pessoas em nossos dias. Vou pegar o gancho do Léo para perguntar se quem mais tem considerações finais aí pra gente poder encerrar então nosso bate-papo de hoje, que foi assim, a gente passou por temas assim bem, claramente uma discussão muito ampla, né? A gente passou por várias temáticas, chegou na questão dos valores cristãos e sempre com a menção bíblica do que está dizendo ali. O que vocês levam de principal, o que vocês destacam de principal da discussão de hoje e o que vocês gostariam de compartilhar aí para amarrar então o nosso tema? Eu queria finalizar minha participação também amarrando um pouco do nosso tema, mais pretensioso da minha parte, queria amarrar tudo que cada um de nós contribuiu. A minha intenção é amarrar o que eu acabei dizendo, né, nesse percurso aqui, exceto no tempo que eu desapareci e voltei. Mas o pessoal do YouTube não viu, não. O pessoal do YouTube não viu que a gente pediu para pausar a tela, né? O cara você tá parado assim, ó. É como se eu tivesse derrubado. Eu devia ter fechado, né, o meu vídeo, né? Era o mais correto, né? Mas assim, uma maneira de ficar claro exatamente aquilo que penso sobre é entender o seguinte: as pautas humanistas em geral, as identitárias, as relacionadas à justiça social, a busca por um estado de bem-estar, todas essas pautas eu as considero legítimas e com interfaces absurdas com o cristianismo. A diferença que vejo muito clara e evidente é na proposta de solução. Onde eu me aproximo do humanismo é na sua luta e na sua pauta e nas questões que levanta. Onde eu me distancio do humanismo é na proposta de solução. Porque a proposta de solução humanista e as ideologias que surgiram a partir do Renascimento, do Iluminismo e do Humanismo, elas surgem com a crença fundamental na proposta de Rousseau. E aí eu vou ser super simplório, porque a gente nem tem condição de ir adiante nisso, mas a proposta de Rousseau se baseia no conceito da perfectibilidade humana. Ou seja, para Rousseau, o homem ele é naturalmente bom. E uma vez que ele é naturalmente bom, o estado de desigualdades e de competitividade da sociedade é que corrompe esse homem bom. E se conseguíssemos criar no coletivo um estado de bem-estar e dirimir totalmente as desigualdades, o homem poderia então encontrar um ambiente, uma circunstância externa que favorecesse a renaturação desse homem, e esse homem voltaria a ser bom, renaturado bom. Então o que faz o homem mal é a desigualdade. O que faz o menino roubar um tênis da Nike é ele andar descalço, por não ter recursos para usar aquele tênis, e assim por diante. A sociedade corrompe moralmente o homem. Mas isso parte de uma crença muito grande no homem. Isso parte na crença de que o homem pode sair do buraco puxando o próprio cabelo. E aí é que eu entraria, eu particularmente, divergiria tremendamente das propostas humanistas, porque ela não só desconsidera Deus, até aí tudo bem, mas ela desconsidera um conceito caro para a visão de mundo judaico-cristã, que é o conceito do pecado. Então, o pecado talvez seja o conceito mais caro para a teologia judaico-cristã. O homem, ele não é naturalmente bom, ele é virtualmente iníquo, ele nasce em pecado, ele é degenerado, ele é mau. Então não há como encontrar uma solução para o problema a partir do homem. O cristianismo vai apontar para o alto, ele não vai apontar nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai convocar-nos a olharmos para mais alto. A gente quer mais, a gente espera por mais, a gente deseja por mais. Então a gente está sempre olhando para cima, mas a gente não vê capacidade de resolver esse problema nós mesmos. Então o cristianismo crê e aposta suas fichas numa solução sobre-humana. Mas não é uma solução sobre-humana que está no porvir, isolada, de maneira etérea, discutida. É uma solução sobre-humana que já me resolve agora, a partir do momento que eu nasci de novo. E uma vez que eu nasci de novo, eu nasci para o reino. E eu já vivo na lógica do reino, e eu promovo a lógica do reino aqui, eu sinalizo o reino aqui. E quando eu me encontro com o corpo de Cristo, com pessoas que também escolheram viver nesse reino, pessoas que abandonaram os interesses de César e começaram a ver nos interesses de Cristo, eu começo a lutar por essas questões de maneira veemente para dirimir essas desigualdades, não porque eu entendo que haverá uma solução político-humana, mas porque eu entendo que haverá uma solução e essa solução já chegou e já está entre nós, e essa solução é sobre-humana.
Então, há uma luta cristã a ser lutada. E toda pessoa que aponta para estes que estão lutando pelo reino e taxam-no de humanistas, marxistas, progressistas e afins, estão fazendo um grande desfavor para o avanço do reino de Deus aqui, um grande desfavor. Nenhum cristão, não posso dizer nenhum, mas, e também não há nada contra se os tiver, as suas próprias percepções políticas e ideológicas, há que ser respeitadas. Mas o discurso daqueles que lutam pelo reino e pela promoção do reino não é um discurso ideológico. A visão de mundo destes não é humanista, é uma visão de mundo judaico-cristã. Mesmo que lá na ponta, na prática, na execução, crie interfaces e paralelismos com as lutas humanistas. Mas ainda assim, a visão de mundo que me motiva não é humanista. Eu não sou militante político, eu não tenho afinidade nem afiliações, eu não acredito nas soluções propostas, mas eu acredito no reino e vou lutar por ele, mesmo que lá na linha de frente, quando eu tiver que escolher um candidato, eu paute à luz daquilo que creio sobre as questões da justiça social, das questões identitárias e afins. Mas é um direito meu e você tem o seu direito de pautar em outro caminho. Mas o fato de eu escolher aquele candidato não me faz humanista, marxista ou capitalista, consumista e do outro lado. Eu estou pautando pela minha visão de mundo judaico-cristã. Isso precisa ficar claro, porque a gente é apedrejado constantemente quando está lutando pelo reino. E gratuitamente, porque não é verdade. Então fica um desabafo como conclusão minha aqui. Muito bom. Ó, eu nem queria falar depois do Léo e do Andrei, porque eu acho que eles falaram tudo que eu gostaria de dizer. Mas só para finalizar, eu penso que o que Cristo deixou muito claro pra gente não foi o discurso do poupa-te, foi do compartilha. E eu acho que muito desse medo, né, que a gente tem de sempre achar que vai faltar, ele é porque a gente está distante do amor. Porque quando a gente está perto do amor, a gente permite que o amor passe e chegue nas pessoas, e tudo aquilo que eu tenho eu não entendo mais como meu, eu entendo como de todos. Eu até falava essa semana com um colega meu, eu falei, na realidade de Brasil, olha o número de igrejas que a gente tem espalhados por aí. Se cada igreja cumprisse o propósito de, na sua localidade, sinalizar o reino de Deus, o reino de Deus, ser pequenos cristos ali naquele lugar, nessa vertente de compartilhar amor e de que tudo que eu tenho é de todos, não existiriam 106 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, assim, pra mim isso é muito evidente, e eu acho que é muito importante a gente refletir inicialmente na nossa prática, sabe? Na minha pessoal, o que eu tenho em casa e o quanto e como que pode ter alguém do outro lado da rua ali passando fome, sendo que eu, uma filha de Deus, moro aqui, sabe? Isso pra mim não é possível, isso sabe? Não tem como combinar. E depois a gente refletir na nossa prática mesmo, como o Andrei falou, né? Cristãos que se unem. A gente está se unindo para quê? Quando a gente se encontra? Qual é o nosso objetivo ao se encontrar? É sinalizar o reino de Deus? É realmente minorar o sofrimento? É levar a boa notícia que o Espírito do Senhor ungiu Cristo para fazer essa mesma boa notícia de proclamar libertação aos presos, aos cegos, recuperar a vista àqueles que estão passando por necessidades, né? O quanto a gente está atendendo. Só isso que eu queria completar. Completar não, falar só. Eu não precisava completar nada. Eu acho que a única coisa que eu tenho, assim, não é nem... É só adicionar, assim. Eu entendo... Tanto a Bíblia, que é a revelação, eu considero como revelação de Deus, quanto outros tipos de revelação de Deus que a gente tem, a natureza, uma grande revelação de quem é Deus, os dois são um convite pra gente pra humildemente aprender. Então, assim, a gente tá sempre aprendendo, a Bíblia, a gente já leu, já foram escritos tantos artigos sobre a Bíblia e ainda assim a gente não entende muita coisa. É um convite pra gente realmente tentar, de forma bastante humilde, aprender. Então eu acho que isso é um princípio que deve servir pra gente
em todas as áreas da nossa vida. Então, vou dar um exemplo. Sei lá, estamos falando de feminismo. Não quero saber de feminismo porque feminismo não é de Deus. Vamos aprender, vamos ler as coisas antes de falar do que a gente taxar as pessoas que né, às vezes estão lutando por coisas que a própria Bíblia, né, a própria Bíblia está trazendo pra gente, coisas que a gente deveria estar defendendo, e a gente rechaça como se você tivesse que comprar um pacote ideológico. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a comprar um pacote ideológico. Retém o que é bom. É isso que, como a Bíblia nos ensina a ser sábios e usar essa capacidade maravilhosa que Deus deu pra gente de discernir, de aprender, de tomar decisões, a gente tem que reter o que é bom. O que não é bom, a gente não retém e tá tudo bem. E todo mundo, ninguém é obrigado a levantar bandeira nenhuma, mas esse trabalho de tentar, de forma humilde, aprender, é o que vai aproximar a gente de outras pessoas também. É o que a gente vai levar a gente a entender por que a pessoa tá envolvida em tal movimento, tá envolvida em tal causa, o que aquela pessoa precisa, o que aquela pessoa quer ajudar precisa. Então, tô dando volta aqui, mas é isso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo, né? Essa é a ordem que Cristo deixou para nós, que você possa se descafeinar, como a gente sempre diz, que é se desconstruir e reconstruir constantemente nesse aprendizado ininterrupto, como a Jaque falou, que essa discussão possa ter acrescido algo na tua vida, como acresceu, pelo menos na minha aqui, e tenho certeza que no pessoal aqui também. Obrigado por ter nos acompanhado em mais esse debate. Não deixe de compartilhar com seus coleguinhas aí esse áudio que você assistiu. Manda esse vídeo para quem você acha que pode gostar ou que talvez precise ouvir essa discussão, por que não? E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!